Meus queridos irmãos, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Presbítero Els, mais uma vez com vocês, aqui para gravarmos mais um vídeo juntinho. Amém, meus queridos? E hoje eu quero compartilhar com vocês, vou fazer aqui uma jantinha para nós jantar, fazer aqui uma laçadazinha, não é receita, só um complemento aqui para nós comer com um arrozinho de RJ, né? Arrozinho que da janta de ontem sobrou, e vou fazer uma malaçadazinha. E enquanto eu vou fazendo, a gente vai conversando a respeito desta poderosa palavra de Deus. Amém? Nós vamos fazer algo para se alimentar o nosso corpo físico e vamos ao mesmo tempo fazer algo, né, para se alimentar, falar a respeito da nossa alimentação espiritual. Eu queria compartilhar com vocês esta noite, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo 28. Olha o que é que diz. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos que estão falando, não lhe impôs mais cargo algum. Certo? Cargos alguns, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Amém? Glória a Deus. E nós vamos trabalhar em cima destas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Enquanto nós vamos fazendo aqui a nossa malaçada, nossa jantinha, nós vamos falando a respeito dessa poderosa palavra. Eu vou explicar a você quem falou isso, amém? Por que falou, amém? E para quem estava falando. Então nós vamos trabalhar em cima dessa poderosa palavra. Amém, meus queridos? Vou pegar aqui alguns ingredientes para nós dar início aqui à nossa janta e ao mesmo tempo conversarmos a respeito do alimento espiritual. Amém, meus irmãos? Então na nossa malaçadazinha nós vamos usar, como sempre, cheirinho verde. Amém? Cheiro verde, vamos usar ovos, vamos usar um queijinho, queijo de coalho, vamos usar calabresa também, ó, calabresazinha, e tomate, cebola. Vamos usar esses ingredientes na nossa malaçadazinha. Aí a gente vai aproveitar esse RJ, aqui ó, esse arrozinho para a gente comer com a malaçada. Então nós vamos dar continuidade aqui na nossa janta. E eu vou aqui providenciar a nossa frigideira. Bem, meus irmãos? Então, meus queridos, como eu estava falando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 28, que pareceu bem ao Espírito Santo de Deus não os impor mais encargo alguns. Isso foi uma reunião que os apóstolos fizeram com Paulo, Silas e os demais apóstolos anciões a respeito do evangelho que Paulo devia pregar para nós gentios, porque nós sabemos, meus queridos, que nós não somos judeus, amém? E quando o Senhor Jesus veio ao mundo, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra para dar salvação a todos aqueles que creem, não somente ao judeu, mas também a todos aqueles que confessar ao nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E nós sabemos que na época que o apóstolo Paulo começou a pregar, para nós gentios que não éramos judeus, muitos das seitas dos saduceus e muitos dos até mesmo judeus se levantaram contra ele. Sabe por quê? Porque os saduceus, eles queriam que nós, que não éramos judeus, guardássemos a lei judaica, a lei mosaica de Moisés, fizesse todo o procedimento que foi estabelecido por Moisés. Amém? Sendo que, se fosse para nós ter que guardar toda a lei de Moisés, se a lei de Moisés fosse perfeita, como diz a Bíblia, lá em Romanos, lá em Hebreu,
capítulo 8, versículo 7, se houvesse perfeição na lei mosaica, não se tinha necessidade de se levantar um novo testamento. Amém? Então é isso que nós devemos entender. Mas se levantou um novo testamento, é porque o primeiro era repreensível. E aí o apóstolo Paulo pregava a salvação não pela lei de Moisés, mas sim pela fé, pela graça, pelo amor. E Paulo saiu pregando para o gentio a salvação pela fé, meus irmãos. Mas aceita dos saduceus e muitos não aceitaram. Foi por isso que houve uma reunião lá no capítulo 15. Se você ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos todinho, você vai entender que é falando a respeito do evangelho para nós gentios. Como que seria pronunciado, pregado o evangelho para nós. Amém? E aí foi onde nós vimos aí no capítulo 15, no versículo 28, que a Bíblia diz que pareceu bem, olha o que diz. Amém? Que na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então eles estabeleceram uma regra, coisas necessárias para que nós viéssemos guardar. Amém, meus queridos? É aí onde nós devemos entender que existe umas regras, uns mandamentos estabelecidos pelos apóstolos e pelo Espírito Santo de Deus para nós gentios. Coisas necessárias. Quais são, meu irmão? Eles estabeleceram 4 mandamentos, que esses 4 mandamentos se resumem em toda a lei. Nós vamos saber aqui bem direitinho. Amém? Nós vamos saber. Amém, meus queridos? Então, assim, quando fizeram essa reunião, que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos, não impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quais são essas coisas, irmão? Primeira coisa que diz aqui é que vos abastinais das coisas sacrificadas aos ídolos, que nós devemos deixarmos de participar, amém? De culto de adoração a ídolo, de participar de tudo que se faz, amém? Em adoração a ídolo, de não participar, amém? Das coisas que se voltam, né, para idolatrar, ou como se diz, para adorar, que não seja ao nosso Deus Todo-Poderoso. De forma nenhuma nós devemos, meus queridos irmãos, voltar a nossa adoração, a nossa fé, a não ser ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra e toda glória. Então nós, como antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a verdade, nós tínhamos um costume, muitas das vezes, de se voltar. Tem países aí que adoram o sol como Deus, adoram a lua como Deus, adoram vaca, adoram elefante, adoram cobra. Amém? Então nós devemos só entender que quem é digno de toda adoração é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, uma das coisas essenciais que o Espírito Santo e os apóstolos estabeleceu para nós gentios foi que devemos se abastecer, e vos abastinais, que se afastamos, devemos se afastar das coisas direcionadas à idolatria. Amém? Então tudo que você se adora, se volta, que confia, que coloca acima do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos se afastar, meus queridos irmãos. Então esse é um dos mandamentos que é o qual a igreja primitiva estabeleceu para nós gentios. Amém? Então nós hoje cristãos devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo como um suficiente Salvador e a mais ninguém. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que nos conduz à salvação da vida eterna, ao qual diz lá em João 14,6. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2 diz: porque há um só Deus no céu e um só intercessor, mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não há outro intercessor por nós. Então é por isso que nós devemos se abastecer de tudo que se volta para ídolos, para idolatria. Amém? Esse foi um dos primeiros mandamentos. O segundo mandamento, meu querido. O segundo mandamento foi, diz aqui, e do sangue
e da carne sufocada e da fornicação. E do sangue, meus queridos? Muitas das pessoas acham que comer sangue foi estabelecido só para o povo de Israel, de antigamente. Não. A Bíblia diz lá em Levítico que o sangue é a alma de todo ser vivo. Então no Novo Testamento aí, em Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 28 e 29, diz que nós devemos nos abastar também de comer sangue. Por quê? Porque o sangue, ele é a alma de todo ser vivo. A Bíblia diz lá em Levítico, Antigo Testamento, que quando o homem saía para caçar, quando ele pegava a caça, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sangrar a caça, derramar o seu sangue na terra e cobrir com o pó da terra. Porque o sangue é a alma de todo ser vivo. Então nós não somos dignos de comer a alma de nenhum ser vivo, de nenhum animal. Então esse é o segundo mandamento que a Bíblia manda nós nos abastar, se afastar, deixar de praticar. Amém? Então é isso que nós devemos ter cuidado. Foi uma carta estabelecida que pareceu bem aos apóstolos, ao Espírito Santo e aos anciões. Eles mandaram pelo apóstolo Paulo, que pareceu bem que nós vos abastinais das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Carne sufocada também, nós devemos nos abastar, não comer nem tocar nada imundo. Amém, meus queridos? E da fornicação. Fornicação, ela está inclusa na prostituição, no adultério, no prostíbulo, tudo que se parte para a área de prostituição, pecado da lascívia. Tudo isso, meus queridos irmãos, faz parte da fornicação. Amém? Então hoje nós devemos casar com a nossa esposa, viver uma vida de casamento digna com ela, sem traição, sem fazer coisas que venham transgredir os mandamentos de Deus. Mas nós vemos hoje aí no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas leis, muitos dos pregadores, pastores estabelecendo leis ao qual foi anulado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você for ler o capítulo 15, todo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o último versículo, do versículo 1 até o último, você vai compreender e entender qual foi os mandamentos necessários que o Espírito Santo de Deus estabeleceu para nós. Amém? Então é isso. Não é muito difícil, meus queridos. Não é muito difícil, amém? Estabelecer esses 4 mandamentos ao qual é necessário para nós que não somos judeus. Não é preciso você guardar a lei de Moisés. Não é preciso você circuncidar-se com a mão, pela mão dos homens. Amém? Se você for ler, você vai entender. São 4 que devemos nos abastar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, da fornicação. Se nós fizer essas coisas, guardar esses mandamentos, jamais direcionar a nossa adoração a um outro que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Jamais nós não comendo sangue, ao qual é a alma de todo ser vivo, e não comendo carne sufocada, se nós deixarmos de fazer e praticar essas coisas, bem vos vá, nós vamos bem diante de Deus. Não é preciso muito para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Deus não exigiu de nós guardar olho por olho, dente por dente. Deus não mandou nós, como não israelita, como gentil, nós ir lá para Levítico, o livro das leis. O que é que nós temos que fazer? Ele só quer que nós paramos de adorar coisas que não é Deus, que nós paramos de comer sangue, paramos de comer ou não tocar em carne sufocada, não comer carne sufocada, o bicho que morreu sem saber do que. E Ele quer também que nós, amém,
fuja da prostituição, da fornicação. Amém? Se nós fugir de tudo isso, e a Bíblia diz, se vós fizer isto, bem, vos vá diante de Deus. Então Deus não pediu muito não, meus queridos. Deus pediu coisas a mais. Que nós devemos parar de praticar coisas que desagradam a Ele. Amém? Devemos parar de fazer coisas que desagradam a Ele. Começar a adorar Ele como o único suficiente Salvador. Amém? Respeitar a alma de todo ser vivo, ao qual é o sangue. Não comer sangue. Tem tanta coisa que você pode se alimentar e deixar o sangue, que é a alma de todo ser vivo que pertence a Deus, sem comer. E não precisa nós também tocar nem comer carne sufocada. Coisas que venham morrer sem liberar a sua alma, o seu sangue. E fugir da fornicação, do adultério, da prostituição, do pecado da lascívia. E se nós guardar esses mandamentos, segundo a palavra de Deus aí estabelecida pelo Espírito Santo, pelos apóstolos e a igreja primitiva, bem nos vai. Então, vamos se esforçar para nós cumprir com esses mandamentos. São simples. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus misericordioso para conosco. Amém, meus queridos? Então, nós temos que entender isso. Ele não pediu demais. Então, o apóstolo Paulo pregava isso. E ele nem queria essa carta. Ele não queria nem levar essa carta. Mas, por causa da seita dos saduceus, ao qual eles não acreditavam nem na ressurreição, para nós ser salvos, tinha que guardar a lei de Moisés. Aí ele levou esta carta, apresentou ao gentio e todos se alegraram. Amém? E hoje nós somos salvos, não é pela lei mosaica, nós somos salvos, não é pela lei de Moisés. Meus queridos, hoje nós somos salvos, sabe por quê? Por causa do sacrifício do Senhor Jesus, por causa da fé. Amém? E a fé, ela tem que vir acompanhada com esses 4 mandamentos ao qual eu acabei de falar para vocês. Adorar e glorificar somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Parar de comer galinha cabidela, parar de comer sangue, parar de comer carne sufocada e deixar de adulterar, deixar de praticar a fornicação, deixar de viver junto, casar, amém? Casar, regulamentar o nosso relacionamento, nosso matrimônio diante de Deus, para que nós possamos ser aceitos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Você leia primeiro lá em Atos Apóstolos, capítulo 15, leia e você vai ver que só são esses 4 mandamentos exigidos pelo Espírito Santo, os anciões, os apóstolos e a igreja primitiva, para nós que não somos judeus. Coisa simples, básica. Amém? Amém, meus queridos? Ó, virei aqui já a nossa malaçada, primeira, tá bacaninha, bem tostadinha, viu? Nossa primeira malaçadinha da ponta. Então vocês entenderam? Amém? Vocês entenderam que só são 4 mandamentos que foi estabelecido para nós? Nós devemos deixar de adorar tudo aquilo que não é Deus, se voltar e adorar somente o nosso único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos deixar, irmão, mas o sangue era para a antiga aliança. Não, irmão. O que está escrito na antiga aliança, que foi retido pelo nosso Senhor Jesus Cristo na antiga aliança, amém, foi estabelecido para aquele tempo. Mas o que ultrapassou Mateus e hoje está escrito no Novo Testamento, então isso aí ele está válido. E não vos impôs mais encargo alguns, senão essas coisas necessárias, que devemos se afastar das coisas direcionadas à idolatria, o sangue, deixar de comer sangue, a carne sufocada e a fornicação, a prostituição. Amém? Essas 4 coisas são essenciais na vida do cristão gentil, que era gentil e hoje é servo do Senhor, pela fé, pelas obras, pelos mandamentos, pelo Espírito Santo de Deus, ao qual deve habitar em nós, para que possamos ser templo e morada dele. Amém? Então essas coisas é necessário em nossa vida, essas 4 coisas. Estude o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que você vai entender. Amém, meus irmãos? Pronto, nossas malaçadas já está
Prontinha, deu para fazer 2 malassadas, ó, extraordinária, bem gostosinha. Não cortei ainda, mas eu vou cortar ela como se corta uma pizza, para a gente comer com um arrozinho agora mesmo. Amém? Então vocês façam o que eu falei. Vá lá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, leia o capítulo todinho para vocês entenderem quais são os mandamentos estabelecidos pelo Espírito Santo para nós que não somos judeus. Amém? São 4 mandamentos: que vos abastenais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, da prostituição. Se guardaste estas coisas, bem vos vá diante de Deus. Amém? Então não é difícil você guardar esses 4 mandamentos. Analise, estude quais são os 4 mandamentos, para que nós não venhamos fazer algo que desagrada a Deus. Foi estabelecido pelo Espírito Santo. Os apóstolos, os anciões e a igreja primitiva, entregue na mão de Paulo e Silas para que ele levasse ao gentio e ele guardasse esses mandamentos. Amém? Então não é difícil. Não é preciso você se preocupar com a lei judaica, com a lei mosaica de Moisés, da antiga aliança. Não, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? Então aqui nós já terminamos. Ficam todos na paz do Senhor. Deus abençoe a minha e a sua vida. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal e que Deus sempre esteja conosco e use da tua misericórdia sobre nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus.